Então vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5 e vamos ler versículos 1 a 11. Olha bem o que diz: justificados, pois, de que forma? Mediante a fé, olha a expressão, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste atenção. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, o quê? A reconciliação. Então, vamos recapitular um pouquinho. Nós, todas essas últimas sextas-feiras, falamos que o homem não é justificado por obras. Não tem uma obra que ele venha fazer para o justificar diante de Deus. Então, o que é uma pessoa justificada? Se eu sou crente e não souber isso, a minha fé é deficiente. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que foi declarada por Deus sem culpa. Declarada justa, né? Que mais é uma pessoa justificada? Não está mais debaixo de condenação. Romanos 8:1 falou que agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, a pessoa justificada não está mais debaixo de condenação. É uma pessoa perdoada por Deus. Ela foi perdoada. Está sem culpa diante de Deus. Foi reconciliada com Deus. Foi feita pelo próprio Deus um filho, está em paz com Deus, é aceita por Deus, liberta do império das trevas e transportada para outro reino. Agora, como é que ela conseguiu tudo isso? Essa é a questão. Fazendo obras, se esforçando, jejuando, pagando dízimo, indo no monte, fazendo campanha. Não. Ela foi justificada porque na cruz Cristo a justificou. Está bem claro isso na sua mente? Vamos recapitular, não consigo passar sem falar isso. Nós éramos os devedores, não tínhamos com que pagar. Você já ouviu 1000 vezes esse exemplo. Não tínhamos com que pagar, tinha uma sentença na nossa vida, condenado, não tinha jeito. Então Cristo assume o meu lugar e vai e paga aquilo que eu devia. Limpa o meu nome, paga a minha dívida, quitou a minha dívida onde? Na cruz. E os benefícios disso foram todos ao meu favor. Quem devia era eu, quem era condenado era eu, mas ele tomou meu lugar, me substituiu, foi na cruz e pagou o que eu devia e foi condenado no meu lugar. E os benefícios disso vieram para mim. Então, ele me justificou, tirou a culpa de sobre mim. Eu era culpado, me tornei inocente. Eu era condenado, ele foi no meu lugar e ele me absolveu da condenação. Então, porque eu criei no que ele fez na cruz, então Deus me declara agora, você foi justificado diante dos olhos de Deus. Eu não tenho mais culpa,
Eu não sou mais condenado. Eu não sou mais escravizado. Eu não devo mais nada. Por quê? Porque Cristo fez tudo isso na cruz no meu lugar. Eu não tinha recursos para fazer isso. A minha melhor obra, quando chega diante de Deus, ela é manchada pela minha natureza humana, manchada pela carne. O meu melhor que eu posso apresentar, algum homem pode dizer assim: nossa, você é grande, olha o teu melhor como é grande. Mas quando o meu melhor chega diante de Deus, a fonte dele é um homem defeituoso, um homem manchado ainda, que não consegue produzir perfeição. Então o nosso melhor, é isso que a igreja precisa entender. O nosso melhor, quando chega diante de Deus, de acordo com a justiça de Deus, ele chega manchado. Por quê? Porque a exigência de Deus é perfeição. E o que eu posso produzir, o máximo, é imperfeito. Então isso não justifica o homem. A pessoa pode se cansar de fazer obra, de fazer voto, de se matar, de subir no monte, descer do monte, fazer sacrifício, dar tudo que tem. Tudo isso não tem poder de justificá-la. Por isso, o que Paulo diz em Gálatas 2,16? Sabendo isso, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também nós temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Para finalizar, não existe uma obra que o homem possa fazer que o torne justificado diante de Deus. Então, se ele não crê no que Cristo fez e crê de verdade, não tem nada que ele possa fazer para ser justificado. Agora, quando ele crê no que Cristo fez, Cristo é o justificador, o que torna cada um de nós que crê justificado sem culpa. Está bem claro isso? Então, nas últimas 2 sextas-feiras nós falamos sobre isso, citamos o caso de Abraão. O que Paulo fala de Abraão no capítulo 4? Que Abraão teve muitas obras boas, mas ele não foi justificado por nenhuma obra. Ele foi justificado porque ele creu em Deus antes de qualquer obra. Explicamos tudo isso. E agora chegamos no capítulo 5, onde Paulo dá esse assunto por encerrado. O que ele fala? Justificados, pois, de que forma? Como é que eu me torno uma pessoa declarada por Deus sem culpa, justa? Como é que eu não estou mais debaixo de condenação? Como é que eu fui liberto do poder do diabo? Como é que eu fui reconciliada com Deus? Me tornei um filho de Deus, estou em paz com Deus, aceito por Deus, justificados pela fé em Cristo. Então agora o quê? Temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque na cruz Jesus removeu a parede da separação. Ele removeu o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que nos separava de Deus, Cristo desfez na cruz. Eu tenho que acreditar. Inclusive na cruz o diabo foi despojado e destruído. Até o inimigo tem um fim ali para quem acredita. Então, agora eu estou em paz com Deus. Justificados pela fé, tenho paz com Deus. Por quê? Porque tudo que estava entre eu e Deus, a parede da separação, Cristo removeu na cruz. E agora eu estou em paz com Deus. E Deus está em paz comigo. Está bem claro isso? Então a nossa visão de Deus não é a visão do Velho Testamento. A visão do Deus que mandava matar criança, homens, animais, velhos, quando invadia uma nação. Como era a lei? Olho por olho, dente por dente. Então, se um olho era vazado, você tinha que vazar o olho do outro também. Como era a lei? Pegou em flagrante adultério, apedrejado até a morte. Então, a visão do Deus da lei é um castigo penoso. É o rei de Deus, é o cajado de Deus o tempo todo. Agora, Cristo vem, cumpre a lei na cruz. Cumpre a maldição da lei na cruz. Cumpre o pagamento da minha dívida na cruz. Cumpre a justiça de Deus na cruz. E agora, o que acontece? Agora ele remove tudo. Então, o que crê hoje está em paz com Deus. Então não tem mais bloqueios entre nós e Deus. Não tem mais portas. Eu não vou fazer campanha para abrir porta. Jesus abriu a porta. Não tem mais barreiras entre eu e Deus. Se eu crio em Jesus de verdade, crio no sacrifício perfeito,
Então tudo isso foi removido. Removeu. Eu tenho que acreditar que a única coisa que remove as muralhas, as barreiras, é o que Cristo fez na cruz. Ele removeu tudo na cruz. E agora eu que creio. Então eu estou em paz com Deus, meus irmãos. Qual a visão de Deus agora? Um Deus que me ama, que me perdoou, que me salvou, que agora é meu Pai de verdade, que pôs dentro de mim o Espírito Santo, que me libertou do poder do diabo, me arrancou de tudo aquilo. Agora eu não tenho mais medo de macumba, olho gordo, inveja, feitiço, demônio, Exu, tranca-rua. Para isso, para nós libertos, tudo isso está debaixo dos nossos pés. Então qual é a visão que eu tenho de Deus agora? O Deus que me perdoou, que me salvou, que é meu Pai. Que o Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Então eu estou em paz com Deus. Vamos acreditar nisso ou não? Justificados, pois, pela fé, e agora? Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Como Paulo cumprimentava a igreja, graça e paz que vem da parte de Deus. Graça e paz que vem da parte de Deus. Então entenda isso, o relacionamento de cada um de nós com Deus é uma coisa que Cristo facilitou. Deus não está me cobrando um monte de coisa. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que nem as obras da lei, se quiser ter algum crédito comigo, como as pessoas falam. Quem tem essa visão não conhece a obra da cruz. Agora eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Meu relacionamento com Deus agora é livre. Um relacionamento de paz. Está bem claro? Deus não está me cobrando, exigindo o homem que cobra, a igreja cobra. Se você não tomar cuidado, a igreja te escraviza dentro dela. Te escraviza. Te cobra tanta coisa, quer que você fique dentro dela de segunda a segunda. O trabalho escravo, de graça, o tempo todo. É um obreiro, está ferrado. Eu vou usar essa palavra, que tem que ficar enfiado lá de noite, noite e dia, que se der mancada, perdeu a salvação, é o diabo que entrou na tua vida. Não, nosso relacionamento com Deus agora é de paz. E tudo que é feito na obra de Deus é voluntário, é de coração, não é por exigência. É por chamado, por compreensão, por gratidão. Então nós estamos de paz com Deus, sim ou não? Então eu não vou ter uma visão de um Deus que está apontando o dedo. Se cuida, olha lá, olha o cajado, olha o rei, olha o castigo, olha a mão de Jeová, que nem eles falam. Não! Essa mão pesada caiu na cruz sobre Jesus Cristo. Sim ou não? Então agora nós estamos em paz com Deus e Deus está em paz com cada um de nós que cremos. Agora andar pela fé, andar nessa liberdade, nesse amor, nessa firmeza, confiando no que Cristo fez, confiando na justificação e em paz com Deus. Você precisa de oração forte? Não, oração forte é a tua. Por quê? Porque você está em paz com Deus. Deus te ouve, agora o caminho foi aberto. Não tem mais dificuldade. Agora, se eu estou debaixo da lei na velha aliança, existem milhares de dificuldades, de obstáculos postos na mente, que você tem que derrubar vários por dia. Então vou ler de novo o versículo 1. Justificados, pois, pela fé. O que acontece? Temos paz com Deus. Estou em paz com Deus. Acabou o problema, Jesus removeu tudo. Então vamos ler alguns textos. Nesse capítulo 5, eu quero pular algumas coisas, depois a gente volta nelas. E diz no versículo 10, de Romanos 5:10, olha lá, porque se nós, quando inimigos, como que nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, de que forma? Por alguma obra que nós praticamos? Não. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Então o que é que me reconcilia com Deus? A morte de seu filho. Ali que ele removeu a parede da separação. Muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida lá. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora leia e entenda. Por intermédio de quem recebemos agora. Já recebemos agora o quê? A reconciliação. Então o que é que me reconcilia com Deus? A morte do seu filho na cruz. Por quê?
Porque ali a minha dívida é quitada, o meu pecado é pago, o diabo é despojado, a parede da separação é removida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava lá. Então agora estou em paz com Deus, recebemos agora o quê? A reconciliação. Então tem essa visão de Deus comigo, acabou o problema. Não tem mais muralha de Jericó para me rodear, acabou. Eu não vejo um demônio entre eu e Deus, um demônio forte se opondo. Pelo amor de Deus, ele já foi despojado na cruz. Eu não vejo mais barreiras, guerra que eu tenho que guerrear para remover alguma coisa para mim passar. Porque foi removido na cruz, eu não vejo essa guerra. No Velho Testamento é guerra o tempo todo. Quem está lá está em guerra. Mas nós estamos em paz com Deus, acabou a guerra. Cristo removeu tudo. Ai, pastor, quando eu vou orar, minha oração não passa do teto. Só fala assim que é ignorante do que Cristo fez na cruz. Não conhece a verdade. Não conhece o que Ele fez na cruz. Então agora eu estou em paz com Deus. Deus está muito ligado em mim, eu estou muito ligado nele. E não tem nada nesse mundo, nenhuma força do demônio, da macumba, da superstição, que pode quebrar isso que Cristo fez. É imutável, foi tão perfeito o que Ele fez, que nunca nada pode se desfazer. Nem eu tenho poder para desfazer o que Ele fez na cruz por mim. Nem eu, com a minha natureza caída, tenho esse poder. Está claro isso, queridos? Temos paz com Deus. Ai, qual foi a visão de Deus que puseram na nossa cabeça, na religião? Um monte de dificuldade. Olha, você tem que jejuar muito, pagar muito preço, fazer muito voto. Você tem. A gente encontrou Jesus, fomos salvos, não sabia nada da Bíblia. Fomos parar num lugar que não ensinaram o Evangelho. Carregaram nosso HD aqui de problema, obstáculo, dificuldade. Puseram uma imagem falsa de Deus na nossa cabeça. E anos nós vivemos amargurados numa guerra, numa luta. O demônio é maior que Jesus Cristo e tem acesso na minha vida o tempo todo. Criaram tanta paranoia na nossa cabeça que quando a gente fala que está reconciliado, não tem mais problema, é difícil crer, mas é isso que a Bíblia diz. Aceita isso? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, já estamos, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. Olha quando Paulo disse isso, recebemos agora a reconciliação. Reconciliação. Recebemos agora a reconciliação. Vamos lá, Colossenses capítulo 1. Olha como isso é grande, como esse evangelho é grande, e fala coisas profundas, né? Grandes. Colossenses capítulo 1. Vamos começar onde sempre começamos. Versículo 13. O que está escrito é verdade. Você não vai encontrar isso aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai encontrar isso aqui em Atos dos Apóstolos. Mas você vai encontrar isso aqui em Colossenses 1,13. Ele nos libertou ou nos tirou. Eu gosto disso. Do império das trevas e nos transportou. Para onde? Para um outro reino. Então todo crente verdadeiro é liberto do poder das trevas, do império inteiro das trevas. Transportado. Nós não saímos do lugar fisicamente, mas no espírito fomos transportados para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Neste reino, olha lá, nós temos a redenção. O fim da escravidão é redenção. E a remissão dos pecados. Os pecados todos foram apagados. Pastor, olha, vou repetir de novo. Quando a gente trata de pecado, a gente vê assim, ó, passado, presente, mas o futuro é uma incógnita. É uma incógnita. Saiba disso. Cristo na cruz, Ele morreu por tudo que eu fiz no passado, presente, e Ele
já pagou a dívida até do meu futuro. Porque Ele sabe que eu estou numa natureza caída, amanhã eu vou ficar irritado, amanhã eu vou tentar, a cobiça vai se manifestar na minha carne, amanhã eu posso soltar uma mentirinha, mesmo que eu não queira mentir, amanhã eu posso me irritar com a minha esposa, com o meu marido, amanhã eu posso ficar irritado no trânsito, até soltar um palavrão que eu não quero soltar, de tanta raiva que eu fiquei na 23 de maio. Deus sabe que eu vou fazer isso. Mas Deus é um Deus de providência, né? Não é só providência dinheiro. Então, na morte da cruz, Ele já morreu pelos meus pecados, por toda a minha existência aqui na terra. Olha como é grande a morte de Cristo na cruz. Por toda a minha existência. Então, a gente só vê assim, ó, passado e presente. Mas Ele sabe que amanhã eu não consigo ser perfeito. Ele sabe que amanhã ainda eu vou falhar, e falho todo dia. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem tem coragem de dizer, eu estou? Vocês estão entendendo? Olha bem a tua cabeça, quanta coisa errada passa diariamente. Você não conta isso para ninguém. Fica tudo camufladinho. A gente chega na igreja de paletó e gravata. Paz de Deus, paz do Senhor, né? Tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você vai pisar é santo. Aí você fica bem escondidinho. Não conta que você pensou um montão de coisa errada. Julgou o vizinho, cobiçou, né? Você não fez tudo isso? Não precisa dizer, fez. Então já perdeu a salvação. Não. Cristo providenciou uma coisa futura para mim. Ele lá na onisciência dele falou, olha, o Valdir vai viver 90 anos, já estou profetizando, viu? Para brincar com você. Então na cruz eu vou pagar pelos 90 anos da existência dele. Olha, ele vai errar ali, errar aqui ainda, mas meu espírito está nele. Mas Deus já proveu o futuro na cruz. A cruz é uma coisa acontecida no tempo, mas fora do tempo. Ela não está limitada ao tempo. Para nós está, porque nós estamos no tempo. A Bíblia diz que Jesus já havia morrido antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa meia doida, mas não está na Bíblia. Então a cruz é uma coisa que, apesar que aconteceu no tempo, ela extrapola o tempo. É uma coisa eterna que já proveu o meu futuro. Então fui reconciliado com Deus, meus irmãos, para sempre. Ninguém pode desfazer isso. Que demônio vai se levantar? Que macumba, pelo amor de Deus, crente com medo de macumba. Que macumba tem poder para desfazer a obra da cruz? Não existe. Então nós somos reconciliados para sempre. Acredita ou não? Então vamos lá, Colossenses 1. Ele nos libertou do império das trevas, 1,13, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Agora, quem é que fez isso? Quem é que me libertou do império das trevas? Quem é que me trouxe a redenção? Ele vai começar a explicar no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é ele? Ele é Jesus. Quem é Jesus? A parte visível de Deus. Olha, quem fez isso é muito grande, muito poderoso, gigantesco. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Que mais ele fez? Pois nele foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Nos céus e na terra. Então quer dizer que tudo que existe no céu foi criado por ele? Foi. Ele é Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Criou os dois mundos, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então quem é que me libertou do império das trevas? O Criador de todas as coisas, a imagem do Deus invisível, aquele que criou os céus e tudo que nele há, e criou a terra e tudo que nele há. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele que me libertou do império das trevas. Olha como ele é grande. Você vê isso comigo ou não vê? Então o Criador de tudo que foi quem me libertou do império das trevas. Ele vai dizendo, ele é antes de todas as coisas. Olha lá, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, versículo 18.
o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus, ela, que nele residisse o quê? Toda a plenitude. Então, Jesus é o Deus pleno, completo, perfeito, toda a plenitude da divindade. Olha aqui capítulo 1 de Colossenses, olha lá o que ele fala. Capítulo 2, olha lá. Ele diz assim, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando eu olho Jesus, eu vejo Deus. Eu não posso ter uma visão de Deus sem ver Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai, ele disse assim. Então, Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 19 do capítulo 1. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Agora, entenda isso aqui, o versículo 20, onde nós vamos chegar. E que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então o quê? E que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz. O que diz Isaías? O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Jesus. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio desse sangue reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então, o sangue da cruz quita a nossa dívida, remove o pecado, a transgressão. Então agora Cristo reconcilia céus, tirou a inimizade, a parede da separação na cruz. Agora ele reconcilia céu e terra através do sangue da sua cruz. Mas pastor, eu não vejo a terra reconciliada, nem eu. Mas aqui na terra tem um monte de gente que creu nele, que é salvo por ele, que está reconciliada com ele. Você está entendendo? A igreja verdadeira, e quando eu falo igreja verdadeira, não é isso que você está vendo na mídia. Não é essa igreja organizada 1, 2, 3, 4. Não é isso. A igreja verdadeira aqui na terra são todos os que nasceram da água e do Espírito, nasceram do alto, nasceram de novo. São filhos de Deus de verdade. Quem não nasce de novo não entra e não vê o reino de Deus. Então a igreja verdadeira, você não vai dizer que é a nome X ou Y, ou aquela que aparece na televisão, ou aquela que tem o apóstolo. Não vem dizer que isso é igreja verdadeira, essa é igreja organizada, 1, 2, 3, 4. Não. A igreja verdadeira é o corpo de Cristo, os que nasceram do alto, nasceram de novo. Esses estão reconciliados, terra e céu. E que havendo feito a paz, olha, ouça isso e tenha revelação. Olha como isso é grande. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E agora ele fala, olha lá, versículo 21. E a vocês, e a vós outros, que em outro tempo vocês eram o quê? Estranhos e inimigos aonde? No entendimento. Então olha o entendimento que a gente tinha, nós éramos inimigos de Deus. E agora, olha lá, e a vós outros que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O que aconteceu? Agora, porém, vos reconciliou, presta atenção nisso, no corpo da sua carne. Para. Por que corpo da carne? Onde é que o pecado foi julgado e condenado? Aonde é que ele tomou o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomou o pecado? Aquele corpo que foi sacrificado, a carne do Senhor Jesus, que não tinha pecado. Aquela carne foi condenada, levou todo o meu pecado ali. Por isso que ele fala, vos reconciliou no corpo da sua carne. Aonde é que caiu o castigo que nos traz a paz? Naquele corpo do Senhor Jesus ali na cruz cravado. Vocês entendem isso ou não? É impossível que nós não somos reconciliados. É impossível que ainda tem uma parede da separação nos separando. É impossível que a nossa dívida está lá, sendo que ele quitou a dívida na cruz. Agora, quem não entendeu isso, não confia na obra da cruz, ele não consegue entender isso que eu estou te dizendo. Ele está indo em guerra, ele está vendo muito demônio.
ele está na batalha espiritual, ele começa o culto assim, está amarrado, caia por terra, sai, ele vai prestar o culto a Deus, só fala do diabo o tempo todo, ele não vê Deus, só vê demônio no culto. Esse não vai entender, isso que eu estou falando, é capaz de ele estar me ouvindo e falar assim, está amarrado, isso é tudo porque ainda não nasceu, ainda não viu o que Cristo fez na cruz, ainda não viu. Vai desprezar uma conversa dessa. Mas para aquele que nasceu de novo, cai uma coisa aqui dentro gostosa, verdadeira, viva, sim ou não? Uma liberdade, acabou aquela religiosidade evangélica que nos escraviza dentro de uma igreja, acabou. Acabou. Vou ler de novo. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. De que forma? Mediante a sua morte. Agora leia e entenda. Olha, ele vai me apresentar para ele mesmo. Para apresentar-vos perante ele. Como é que ele me apresenta para ele? Não sou eu que me apresento. Não são as minhas obras que me apresentam para ele. É ele que me apresenta para ele mesmo, baseado no que ele fez por mim. Para apresentar-vos perante ele santos, sem culpa, olha, sem culpa, irrepreensíveis. Ele me apresenta para ele santos, separado por ele, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí ele diz, ó, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Que evangelho que ouvistes? O evangelho da graça de Deus, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então olha como é grande, meus irmãos. Não tinha um homem capaz, não tinha uma obra feita por quem quer que seja, capaz de remover tudo isso. Não tinha um. Moisés não teve poder, Elias não teve poder, Davi não teve poder, Abraão não teve poder, José não teve poder, ninguém. Então Cristo veio, vou brincar, o verdadeiro extraterrestre. Não veio com disco voador, com luzes, com aquele zoião, cabeção e o corpinho, mas ele veio em forma humana, com uma tecnologia muito mais além do que as dos discos voadores. Porque ele se introduziu no ventre de uma virgem. Como pode isso? Ele veio Deus, homem, homem, Deus. Em figura humana, semelhante a cada um de nós. E na cruz, ele foi o único capaz. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o único capaz. O Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. O sangue era sangue de Deus. Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Quando é que Deus, que é Espírito, veio a ter sangue? Quando ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, ele passou a ter sangue. Então esse sangue era a genética de sangue de Deus. Esse sangue foi derramado na cruz, o sangue da nova aliança. Esse sangue que nos traz a paz. Então ele fez isso. Agora, meu irmão, se não tiver revelação, se Deus não iluminar os olhos do meu coração, eu posso estar falando para você, você não está nem vendo, nem entendendo nada. Mas quando ele abre o entendimento, aí eu vou enxergar o que ele fez na cruz. Entende isso? Então ele removeu tudo. Eu não tenho mais que remover nada. E agora eu estou em paz com ele. Ele está em paz comigo. Justificados, pois, pela fé. Fui justificado, saí da condenação. Não há mais culpa. Não há mais condenação. O diabo foi derrotado. Eu sou filho. Tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mais uma coisinha, segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta lá. Capítulo 5. Versículo 18 em diante. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Ora, presta atenção, tudo provém de Deus, nada do homem. Nada do homem. Nada provém do homem. Tudo provém de Deus o que Deus fez? Tudo provém dele, não veio nada do homem. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E como Deus nos reconciliou consigo mesmo? Por meio de Cristo. Aonde? Na cruz. Tudo provém de quem? De Deus. O que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E ele deu um ministério para cada um de nós. Qual é o ministério? E nos deu o ministério da reconciliação. Então cada um de nós tem um ministério. Qual é? Pregar essa verdade para as pessoas, dizer: Deus na cruz nos reconciliou com ele, removeu tudo na cruz e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, onde estava Deus? Deus estava em Cristo. Onde estava Deus? Quando aquele homem de Nazaré, que nem eles falam, estava lá curando um leproso, Deus estava em Cristo. Quando tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, eles tinham 5 pães e 2 peixes. Quem é que multiplicou os 5 pães e 2 peixes? Deus estava em Cristo. Quando eles estão no barquinho lá, então vou morrer afogado. Aí eles olham um fantasma, aí Jesus vem pairando sobre a água, assim, andando. Não tem mais, sou eu. Se é tu, Senhor. Pedro fala: mande ter contigo. Pedro vem. Pedro andou, duvidou, afundou. Aí ele entrou no barco, calmou tudo, dominou o vento, o mar. Deus estava em Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Aí veio aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu faça, que eu veja? E ele viu, Deus estava em Cristo. Vocês estão entendendo isso ou não? Quando ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus estava em Cristo. Quando ele está sendo duro com os fariseus e saduceus, Deus estava em Cristo. Está vendo Deus em Cristo? Fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não estava acusando ninguém, condenando ninguém. Trouxeram a mulher pega em flagrante adultério, disseram para ele: na lei Moisés mandou apedrejar. Tu, pois, que diz? Aquele que tiver sem pecado, tire a primeira pedra. Deus estava em Cristo. Mulher, quem te condenou? Ninguém me condenou, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como foi possível essa reconciliação? Olha lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez Então, na cruz, Cristo foi feito pecado. O pecado do mundo, por toda a existência da humanidade, caiu ali. Passado, presente e futuro. Ele foi feito pecado ali na cruz, por nós. Para que nele nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é cumprida onde? Em Cristo na cruz. É isso que tornou possível a reconciliação. Então estamos justificados, temos o quê? Paz com Deus. Meu Deus do céu, como é difícil a pessoa acreditar que não há mais barreiras, que não há mais obstáculo, que não há mais muralha, que não há mais porta fechada. Cristo removeu tudo isso. Acredita? O único que teve poder para remover foi ele. Justificados, pois, pela fé, temos... Eu repito muito isso para você memorizar. Quando você for falar, você vai repetir a mesma coisa que eu falo. Você vai ver, está tudo memorizado aí, na tua mente, no teu coração. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora vamos voltar lá em Romanos, onde começamos. Volta lá, Romanos 5.
Agora vamos ler o que nós já lemos com bastante calma, olha lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que for fora de Cristo, não há paz com Deus, não há reconciliação. Agora, leia o 2, que interessante é. Por intermédio de quem? De Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a quê? A esta graça. Então, como é que eu tenho acesso a essa graça que veio através de Jesus? Pela fé. Fé no que ele fez. A fé no que ele fez me dá acesso. Eu entro na graça. Eu entro na graça. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. E nós estamos firmes o quê? Na qual estamos firmes. Então nós estamos firmes na graça de Deus. O homem é salvo não por nenhuma obra, ele é salvo pela graça de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então nós temos acesso pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é experiência, a experiência é esperança. Porque ele já entra num contraste falando em tribulação. Meu irmão, nós vivemos num mundo conturbado, um mundo maligno, destruído. Então é impossível que um crente verdadeiro não vá passar por tribulações, por problemas, por lutas. Esse evangelho que você tem que comer o melhor da terra, você tem que ser o mais rico, ter o melhor carro. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é o falso evangelho. A igreja é preparada só para ter coisas. Ela não é preparada para enfrentar dificuldades, está destreinada para enfrentar dificuldades. Então você entendendo tudo isso, é impossível ser feliz nesta terra. É impossível ser realizado nesta terra, essa terra de corrupção, de roubo, de morte, de corrupção dentro da igreja, de mentira, de fome, de doença. Então, nós vamos passar pelas tribulações dessa vida, quer queira ou quer não. Vamos ou não vamos? Um de um jeito, outro dia nós vamos passar por problemas financeiros, não estamos debaixo de maldição, não tem nenhum tranca-rua na nossa vida, vamos passar. Porque nós estamos num país que está produzindo isso. Mas ele fala, e não somente isso, mas nós vamos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulações produz o quê? Perseverança. O que é perseverança? Eu creio nisso. Então, mesmo passando tribulações, eu estou perseverando nessa graça, nessa fé, em seguir Jesus Cristo. E olha, nós estamos seguindo Jesus Cristo. Nós não estamos seguindo nenhum apóstolo, nós não estamos seguindo nenhuma igreja, nenhum líder, nenhum bispo, nenhum nome de denominação, porque se você segue isso, você está perdido. Nós estamos seguindo Jesus Cristo. Ele é a porta estreita. Porta estreita não pode isso, não pode aquilo, não pode. A porta estreita é Jesus Cristo. Ele é a porta estreita. Não passa nenhuma outra coisa ali. Então ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. A experiência, a esperança. Olha, eu tive um sobrinho, sabe aquele sobrinho assim, não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo, não gosto, ai, ovo frito, ai, arroz, vivia assim. Já falei isso aqui. Chato toda a vida. Pegou o exército. Chegou lá, os primeiros meses ficou com febre, tinha que andar se arrastando na lama, tinha que comer tudo que aparecia. Os primeiros 3 meses vinha doente para casa, foi um caos. Depois de 3 meses, o que aconteceu? Ele começou a comer tudo aquilo. Começou a tomar banho frio, começou a andar no lodo. O cara mudou totalmente, passou por uma tribulação para ser disciplinado. Teve que comer um monte de coisa que em casa era cheio de frescurite, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, sempre reclamando de comida. Passou um aperto lá, uma tribulação. Não passou?
Depois de 1 ano que ele ficou lá, virou homem, aprendeu a comer de tudo, ficou um cara forte. Acabou com aquele lero-lero dentro de casa. Precisou de uma tribulação para ter a experiência, entende isso? Então não adianta, nós temos que passar por coisas que não gostamos, por aflições que nós não gostaríamos, e não é o diabo, porque tudo é o diabo, eles falam. Nós vamos passar por coisas para ter a experiência, perseverança, ter coragem, porque o crente não é um Maria mole, é um cara corajoso, um homem que crê, uma mulher que segue Jesus, tendo tudo, tendo pouco, tendo muito e não tendo nada. Ele não vai se desviar da fé em Jesus Cristo. Então ele fala que se gloria nas próprias tribulações. A tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência vai trazer o quê? A esperança. E depois ele diz no versículo 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração de que forma? Pelo Espírito que nos foi outorgado. Outorgado quer dizer o Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, nós já falamos muito sobre justificação, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Justificados pelo sangue, salvos da ira. A ira de Deus vai vir sobre a terra, mas não sobre a igreja verdadeira que somos nós, não. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? A reconciliação. Então, meus irmãos queridos, a morte dele é coisa gigantesca. O sacrifício dele na cruz é perfeito. É uma coisa que ainda nós não exploramos 100% o que ele fez ali por nós. O que liberta o homem não é o quanto de água ele bebeu, quanto alguém gritou para o demônio sair, quanta rosa ele levou para casa, quanto óleo ele passou na cabeça. O que liberta o homem é o que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Por isso que ele disse, quando você conhecer a verdade, a verdade vai fazer o quê? A verdade. A liberdade vem pelo conhecimento. A tua liberdade é medida pelo que você conhece da verdade. Se o teu conhecimento é assim, a tua liberdade é isso. Se você ampliou o teu conhecimento da verdade, é grande a tua liberdade. Agora, esse assunto que eu estou falando com vocês não é para crente novo, mas aquele que foi chamado, aquele que é um predestinado. Esse Deus abre o entendimento e vai enxergar. Vocês estão entendendo isso? Então o evangelho está na cara de todo mundo, mas não é todo mundo que está vendo o evangelho. Cristo morreu, está na cara de todo mundo que ele morreu, mas nem todo mundo está enxergando realmente o que ele fez na cruz, porque estão substituindo a cruz por um monte de obras dentro da igreja. Sim ou não? Cristo fez tudo isso por nós, meus irmãos. Por isso, olha, presta atenção, quem está na graça precisa se unir, sabe, se unir, se dar as mãos, promover uma pregação forte do evangelho no meio de comunicação. Às vezes a gente encontra a pessoa na graça, eles estão discutindo uma palavra aqui, uma palavra ali, estão brigando entre si, sabe? Um está vendo mais profundamente, o outro está vendo menos, mas estão vendo a graça, isso que importa. Sim ou não?
Temos que nos unir, promover a verdade. A fé vem pelo ouvir. Se não tem quem pregue a graça, vai ficar ouvindo essas coisas. Aí cria essa multidão de gente que é explorada, é uma massa de manobra, eles estão lá para dar tudo que tem, para enriquecer a igreja e não pregar o evangelho. Eles são aqueles que dão tudo, são os consumidores dos produtos, eles estão escravizados, manipulados o tempo todo. E não ouvem a palavra da graça de Deus. Então vamos terminar. Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, do versículo 12 em diante, Paulo abre aqui 2 caminhos. Ele vai fazer um paralelo de Cristo e de Adão. Tudo que entrou por Adão e tudo que entra por Cristo. Então isso para complementar essa palavra da justificação. Então se esforce para vir, tá bom? Então vamos terminar por aqui.